Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, começa mais um BTcast de número 517. Eu sou o Rodrigo Bibo e, Kenner, quando não tem bom senso, como é que interpreta? Mas não vai ter entradinha? É entradinha, a minha entradinha é uma pergunta para você. Rapaz, vai ser a primeira pergunta do nosso papo. Bom. Aqui fala André Heinck e nós tornamos visível o Cristo invisível. Então, se comportem. Olha aí, papai chegou na sala. Aqui é o Kenner Terra e vamos conversar. Boa. Estamos aqui num BTD em Floripa, ao vivo, e a galera tá gostando? Muito bom, palmas. Nós merecemos. Ai, meu Deus, e o editor de som lá, o irmão da mesa deve estar louco, eu berro, e perto e longe. Vai equalizando aí, irmão, me equaliza, porque não é a pitch, mas me equaliza. Vamos lá, mas antes de começarmos a falar, foi boa a referência, a pitch é legal, poxa, Admirável Mundo Novo, é sensacional. Isso. Entendeu? Vamos lá, então antes de começarmos aqui a responder algumas perguntas que a galera mandou pra nós, o tema é Bíblia e Diálogo em Tempo de Trincheiras, foi o tema do BTD aqui em Floripa, mas é claro, como todo BTcast tem os recados paroquiais. Os recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte: de 14 a 20 de agosto de 2023, a Amazon está com promoções de até 50% na categoria religião e espiritualidade, ou seja, 50% off em livros de religião e espiritualidade. Isso quer dizer que inclui vários livros de teologia, de espiritualidade, cristãos, evangélicos, protestantes. Então, Thomas Nelson, Mundo Cristão, entre outras editoras, estão com promoção na Amazon. Olha, gente, por exemplo, no dia que lançou a promoção, tava o Introdução à Interpretação Bíblica, um baita livro de hermenêutica com mais de 800 páginas de conteúdo. Esse livro tava saindo menos de R$50, tá? Então, assim, muito barato, livraço, capa dura e uma referência quando o assunto é hermenêutica. Muita coisa boa mesmo. Vários livros da Thomas Nelson com descontinho. Gente, o novo livro do André Heinck tava muito barato. Lançamento agora, Nós e a Bíblia. Enfim, altos livros baratos nessa promoção. Eu vou deixar aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com ou no YouTube, no canal do Bibotalk. É só você procurar BTcast 517, ir na descrição deste podcast, lá vai ter o link geral da promoção. Clica no link e pesquisa aquele livro que você já estava com vontade de comprar, mas o preço ainda não estava muito atrativo. Agora pode ser que ele esteja, porque são muitos livros e bíblias em promoção. Galera, de 14 a 20 de agosto de 2023. E lembrando, vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk. Tudo que você compra na Amazon pelo nosso link nos ajuda demais, beleza? Bibo, eu tô com um carrinho aqui, se eu entrar pelo teu link, você ganha comissão? Não, você teria que ter montado o carrinho a partir do meu link. Então, se você ama o projeto Bibotalk, esvazie esse carrinho, entra pelo meu link e monte esse carrinho, beleza? Bibo, qual é o teu link? Olha, se você quiser entrar aqui na descrição do podcast, tá o link. Se você quiser digitar aí bibotalk.com/Amazon, já vai entrar no site da Amazon com o nosso link. Se você quiser o link específico da categoria livros, religião e espiritualidade, aí você tem que vir aqui na descrição deste BTcast 517 em bibotalk.com ou no canal do YouTube do Bibotalk neste BTcast 517. Beleza, gente? É isso, aproveite a promoção da Amazon e aproveite para comprar pelo nosso link. E aliás, por falar em aproveitar, BTD dia 16 de setembro de 2023, lá em São Paulo, vai ser incrível. Eu, Guilherme Nunes, Cacau Marques, Karen Bomilcar e música com Paulo César Baruch. Gente, que sábado incrível, se Deus quiser assim permitir, nós teremos o dia 16 de setembro de 2023 no BTD original, que vai acontecer em São Paulo, tá bom? Temos vagas ainda.
ainda. Ó, coffee break de primeira, palestras de primeira. Gente, só, ó, livraria com descontos, tá? Vamos ter uma livraria. Claro, não vai ser desconto tão alto como você tá tendo nessa promoção da Amazon, mas vai ter livros com descontos lá também. Então aproveita e vem dar um abraço na gente. Vem aprender sobre Jesus no BTD Original 2023, no dia 16 de setembro, tá bom? Espero vocês. O link para a inscrição e garantir a sua vaga está aqui na descrição deste BTcast, tá bom? Beijo e vai para esse episódio aí que, ó, tá top. Bom, aqui, né, na sua palestra, quero começar com você. Você fala sobre a comunidade interpretativa, sobre cada pessoa é um intérprete dentro da sua realidade, e isso tem implicações no jeito de pensar teologia, no jeito de fazer teologia. Por isso que nós temos uma diversidade muito grande dentro do cristianismo, de pensamentos diferentes e por aí vai. Na sua fala final, você começa a dar algumas pistas de como nós, mesmo tendo essas diferenças, nós podemos interpretar a Bíblia para termos um caminho mais seguro, ainda que a Bíblia possa abrir portas distintas e tal. E você usa o termo bom senso. Ó, gente, vamos ter bom senso aqui no interpretar a Bíblia. Mas a gente vive num tempo que parece que falta bom senso, assim, galera não ficou na fila do bom senso. Quem sou eu pra dizer? Eu sei, mas aqui tô jogando pra galera. Então você fala muito do bom senso como uma ferramenta hermenêutica. Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais isso, porque parece que tá faltando um bom senso aí da geral. Exatamente. O conceito de bom senso, primeiro, tem a ver com o se perceber no mundo para além de uma compreensão egocêntrica. Para que eu tenha bom senso, eu preciso estar em diálogo, porque é muito comum que as nossas loucuras pessoais, quando não são analisadas por outros, não é? Por outras pessoas além de mim mesmo, me dominem e me levem a expressões de fé extremamente inadequadas, desumanizadoras e sem bom senso. Então, o bom senso, primeiro, tem uma relação profunda com a minha abertura para o outro, porque o outro me ajuda a entender melhor até a maneira como eu me porto com o texto bíblico e a partir da fé. Há um pensador russo que diz assim: no encontro com o outro, é o Bakhtin, né? No encontro com o outro me faz perguntas que eu mesmo não as faria. E ao responder a essas perguntas que eu mesmo não as faria, compreendo um pouco melhor de mim mesmo. Então, assim, o bom senso se dá também no encontro com o outro, porque o outro, como espelho, me ajuda a perceber em mim as minhas loucuras, as minhas inadequações. É um ponto. Bom senso tem a ver com o que já foi feito. Nós não inventamos a roda. As maiores atrocidades e as coisas mais esdrúxulas que as pessoas fazem usando o texto, na maioria das vezes, tem uma relação com o excepcional, sabe? Aquele cara que acredita que inventa. Isso é um traço de loucura também, né? Eu estou descobrindo algo que ninguém nunca pensou. Então isso aponta para pouco bom senso. E em terceiro, assim, eu entendo por bom senso a capacidade de perceber o quanto isso que estou interpretando ou que estou produzindo, o que isso gera, quais as consequências disso. Então, o bom senso também tem a ver com os resultados do que eu digo, ensino a partir do que interpreto do texto. Eu dei um exemplo na palestra de um cara que usou uma expressão lá no Profeta, vai adúltera. Quer dizer, com um pouquinho de bom senso, você percebe que esse tipo de interpretação não faz sentido nenhum. Ou quando você se depara com interpretações que produzam, assim, a exclusão, desumanização, violência. Você olha esse tipo de leitura e percebe, ó, o resultado disso não é bom. Um exemplo, e termino sobre isso. A minha sogra, ela não vai assistir isso mesmo, vai ouvir isso mesmo? A minha sogra sempre dizia assim, citando Jó: cuidado, hein? Aquilo que eu temia, isso me sucedeu. Mas a ideia não é essa, né? A ideia é, Jó está angustiado porque aquilo que ele temia aconteceu. Não é que temendo acontece. Então, qualquer coisa que eu dizia assim, nossa, eu tô com medo do Botafogo perder, ela, cuidado, hein? Aquilo que você teme, na verdade, acabava acontecendo até pouco tempo.
Então, assim, só ter um pouco de bom senso e perceber que o próprio texto aponta para coisas óbvias. Então é isso aí. Porque na presença de Deus, a tristeza salta de alegria, né, Kenner? É. Jó é outro... Assim, tem vários textos que eles são tirados do contexto e eles parecem fazer sentido, mas se você coloca ele dentro do contexto, não, mas não é isso que o texto está dizendo, né? Tem uma pergunta aqui, André, que eu tô tentando entendê-la. Para o André, Lucas 10, 5 e 6 é um conselho sobre quando ou não manter o diálogo? Lucas 10, 5 e 6. Aí o texto diz o seguinte: quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Isso é alguma margem para diálogo e tal? Tipo, algum limite estabelecido? Ou a pergunta eu não entendi? Ou ela... Não sei, o que tu acha? Não faz muito Eu sentido. jogo pro cara que é Da hermenêutica. Assim, eu entendi a pergunta. Entendeu a pergunta? Uma vez que o texto diz que você deve chegar no lugar, se não te ouviram, vá embora. Tem até a passagem de Jesus, né? Ó, se a cidade não... Corazim, né? Corazim e Betsaida. Não é que tem, mas se o pessoal não ouvir aí, limpa os pés, Isso. sai fora, e isso aí. Na verdade, tem mais a ver com o interesse do diálogo do que o contrário. Porque ele se arrisca a ir a uma casa que não está disposta ao diálogo e respeita isso e vai. E oferece E paz. oferece paz. E a pessoa não quer paz. O que acontece com a paz que você ofereceu e não foi aceita? Para você como paz. É isso aí. Porque você está em paz. Essa é a questão. Não é que volta, rebateu, voltou, agora eu amaldiçoou e sai. Não é isso, né? Não quer me ouvir, não fico aqui. Eu Não é isso. ofereci a paz, ele não quis. Eu escolhi paz, a paz voltou pra mim. Eu não sei, não vejo dificuldade nesse texto. É que a gente é meio Jonas, a gente curte ser Jonas. Eu acho que tem um texto mais difícil que esse. Tem um texto mais difícil? Tem. Eita, Mas esse qual? tu fala- Não, qual? Eu tô curioso agora. Que é das epístolas joaninas. Paz. Que diz assim, ó: nem saúde, esse que saiu do meio da gente. Ô, João. É que isso não é canônico, né? Isso aí é... Mas até mesmo esse texto, outro dia eu escrevi sobre isso. Até no livro que publicamos pela Thomas Nelson, eu faço uma análise desse trecho. Autoridade É, autoridade bíblica. Porque assim, o problema não é que a comunidade não queira ou que o autor da epístola não queira que haja comunhão com essas pessoas. A ideia é, um grupo saiu da igreja, da comunidade lá, os sectários, né, os separatistas. Eles saem exatamente por não desejarem o diálogo, se acharem acima, porque isso acontece. Você consegue dialogar com quem está disposto a dialogar com você. Tem gente que vai embora. E essas que vão embora, por vezes, devem ir por seus próprios caminhos. Só que, ao irem embora, eles continuavam cercando as comunidades joaninas e pelas casas ensinando aquilo que gerou o conflito. Rapaz, desde aquele tempo... Desde aquele tempo. Interessante, o modus operandi é igualzinho, né? E aí, beijar, dar o ósculo, saudar, é como se você corroborasse, aceitasse e fosse conivente com essa postura. Ele diz, ó, não sejam coniventes com a ruptura, não sejam coniventes com a divisão, não sejam coniventes com a falta de diálogo, é o contrário. Mas olhando assim, rapidamente o texto, parece que o texto diz assim, tem gente que você tem que excluir mesmo, vocês não podem falar com essas pessoas. Durante muito tempo, algumas igrejas diziam isso. Se alguém está em disciplina, né? Ou se alguém não está na comunhão aqui, nem saúde, nem dê paz do Senhor. Que não é exatamente isso. Se a pessoa espiar, mesmo, não fala nada. Né? Mas vamos lá. Mas tem um texto também, por exemplo, Paulo entregando aquele irmão em 1 Coríntios 5, né? Há uma entrega a Satanás, entregue a Satanás. Por quê? Porque o cara estava tendo relações ilícitas com a madrasta e tal. Então, há o quê? Há uma preocupação doutrinária, moral, ética do apóstolo Paulo ali. E ele fala, gente, tirem do meio de vocês. Não é? Tirem do meio de vocês. Só que assim, gente, até a ideia de entregar a Satanás ali na teologia paulina, não é assim, tipo, ele que se... Não, é ele perceber como vai ser ruim ele ficar afastado da comunhão dos santos pra ver se ele percebe, eu quero estar com aqueles irmãos. E pra caminhar com aqueles irmãos, eu preciso, né, andar na verdade conforme aqueles irmãos. O texto diz isso. Diz isso. Que a sua alma seja salva. O objetivo não é excluir, o objetivo é salvar. Salvar, exato. E claro que há uma exclusão ali. Só que não é uma exclusão para destruição. Para destruição. Porque de fato tem todo esse cuidado na ética bíblica, né, do fermento que leveda toda a massa. Sim, há uma preocupação com o jeito de viver. Na própria palestra do André, a gente viu o caso de Pedro sendo exortado por Paulo, mas é sempre o quê? No diálogo.
sempre advertindo. Se você pega as orientações de Paulo a Timóteo, é sempre com mansidão, trate com mansidão quem pensa diferente e tal. Então, sempre puxa para um diálogo. Agora, é claro, quando há diálogo, por isso que quando estiverem 2 ou 3, num ambiente de disciplina ali em Mateus. Quando estiver com vocês, tenham paz com todos. Exato. Em algumas situações, essa paz não é possível. Não por conta da minha intolerância ou incapacidade de dialogar, mas porque o outro não se sente à vontade nem está disposto a isso. Muito bom, exato, muito legal. Seguindo aqui então, eu tô tentando ser, mas vamos lá. Kenner, é importante que a gente entenda o gênero e as características dos textos para poder interpretá-los. Acontece que pedir isso pode colocar um pré-requisito difícil para o leitor que não tem as habilidades teológicas para isso. A comunidade é a resposta para isso, já que ali podemos encontrar uma pluralidade de mestres. A pessoa que fez a pergunta já sabe a resposta, porque já deu a resposta à pergunta. Parabéns, você que fez a pergunta. É exatamente isso. Há um movimento hoje na teologia, a ortodoxia radical, né? O pessoal tem chamado ortodoxia radical. Tem percebido a importância da comunidade. Na minha palestra eu disse, a intenção do autor é um acesso difícil. Então, aonde estão os limites? Quem me ajuda a compreender melhor esse texto? Nós estamos voltando a esse conceito de catolicidade e de comunidade. É na comunidade que você compreende melhor os limites do texto, porque ninguém lê a Bíblia, mesmo que em casa sozinho, solitariamente, estão entendendo? Quando você abre a Bíblia na sua casa para ler, você está só com a Bíblia, ok, mas não é só a Bíblia e você que estão ali. Há uma tradição, memórias, experiências e a comunidade onde você está. Por isso que é tão importante que a comunidade seja saudável, porque a comunidade saudável produz leitores bíblicos saudáveis. Você pode chegar numa comunidade, como nos Estados Unidos, o pessoal está usando uma cobra, né, para picar o pastor como prova da realidade de Marcos, capítulo 16. Teve o jejum no Quênia, né, que morreu mais de 300 pessoas, né, enfim. Então, se a comunidade é um lugar favorável, um lugar adequado e potente para nos ajudar nas leituras bíblicas, então, antes de pensarmos em nós mesmos individualmente, é muito importante também avaliarmos a comunidade na qual estamos. Ou seja, o lugar da comunidade nesse processo de compreensão do texto. A gente nunca lê a Bíblia sozinho, é isso. Então tem a nossa comunidade, tem a tradição que nos antecedeu, a multidão de testemunhas. Vem o EBD, né? Vem o EBD. A EBD é esse lugar que eu sou fascinado por isso, né? Porque ela não é apenas um professor ensinando, pelo menos na minha, né? É o lugar onde você dialoga o texto e onde você tem outras pessoas com boas experiências bíblicas trazendo também o seu conhecimento, né? Então é esses lugares da comunidade, da igreja que privilegiam esse debate, essa conversa, né? E a comunidade é tão importante, né? Ser uma comunidade saudável, porque quando uma comunidade não é saudável, gera esses exageros que o Kenner falou, e o que a gente mais tem é isso. Você vai em algumas mega igrejas de teologia da prosperidade e é assustador. Eu já fui numa, eu não quero citar nomes aqui, se bem que até eu já tenho um áudio que eu gravei quando eu comecei o Bibotal, que é Bibotal que visita a IURD, né? E eu conto a minha experiência de como foi visitar uma Universal em Curitiba. Então eu vou falar isso aqui porque eu já falei num áudio anteriormente. E é uma experiência religiosa fantástica, tá? Fantástica. É meio assustador também, porque você ouve as coisas que são faladas. Foi 2 horas de culto e, assim, coisas que, um pouco de bom senso, você já eliminaria muitas coisas ali. Mas é incrível como a comunidade inteira tá num fluxo, num movimento, e aquilo parece fazer sentido para eles, todos aqueles rituais, né? Tem muita ritualística. E eu fui numa sexta-feira do Descarrego, não sei se ainda é esse nome, mas então foi realmente muito demônio, muito nome. E não, eu vou até contar um pedacinho para vocês, porque teve uma hora que o pastor começou a fazer uma lista, né? Se você tá com isso, tá com aquilo, porque tudo é demônio na sua vida. Então, de uma dor de cabeça à dívida financeira, são demônios agindo na sua vida que você tem que expulsá-los, né? Você tem que ser expulso da sua vida. E ele começou a fazer, e eu e meu amigo, a gente, né, é meio lesado, a gente foi lá pra frente. Mesmo, a princípio, a gente acha que não tem demônio, mas a gente foi. A gente vai que a gente tem um escondidinho ali, né? Ainda mais que eu tava lá na faculdade luterana. Aí o que acontece? Melhorou, né? Eu melhorei depois daquele dia. Não, cara, eu tô lá na frente, enfim, aí, gente, sem brincadeira, entra um candelabro enorme, de uns 3 metros de altura, aquilo vem vindo assim. E o mais legal, o culto tem trilha sonora, sei lá, do Gladiador. E aquele
candelabro vai entrando e, mano, ele começa a falar, agora esse fogo vai sair do candelabro e tal, enfim, tem toda uma ritualística. E, gente, eu lá, seguindo todos os passos, olhando pro candelabro, pra chama do candelabro, porque aquele fogo vai me libertar do demônio. Gente, na minha frente, uma mulher... Eu pico a mula lá da frente, irmão. Não paguei pra ver esse negócio. Não, meu irmão, eu fui criado vendo Exorcista e Sexta-feira 13, eu tô ligado que a gente se... Ah, não, o tanso e o feio morrem primeiro, entendeu? O tanso e o feio morrem primeiro nesses filmes de terror, porque o bonitinho tem que manter a audiência até o final. E, mano, aquela mulher começou... E, cara, e os atores que interpretam os possessos, eles são muito bons, cara, porque a mão, caraca, mexe mais o dedo que o Doutor Estranho pra fazer magia. Então... ou a Feiticeira Escarlate. Assim, é assustador. Então, assim, mano, é uma experiência e é a comunidade inteira naquele... eu contei essa história pra dizer que é a comunidade inteira naquele... num cinto hermenêutico, sabe? Não sei se existe... Porque a comunidade educa, é esse o ponto. É isso. E deseduca também. Educa pro mal, pro bem, né? Mesmo que a gente não tem escola dominical aqui, mas tem os louvores, tem a pregação, tem os diálogos, tem os corredores. Tudo isso educa, não é? Nós não damos conta que a igreja é um lugar teológico. Ela forma a nossa consciência. Os meus 2 filhos foram para uma igreja na minha cidade natal com os avós. Aí chegaram lá, o pessoal começou a pedir para que eles orassem por Israel e botaram a bandeira assim para que eles fossem lá, botassem a mão, orassem e tal. Aí chegaram em casa, assim, pai, por que nós temos que orar por Israel? Eu falei, mas quem disse que a gente tem que orar por Israel? Não, porque eu fui na igreja da vovó e do vovô. Veja, imagine se o Roger e a Bia continuam nessa comunidade de fé. Daqui a pouquinho eles estariam também urinando pela cidade, demarcando as terras com o leão da tribo de Judá. Então... Isso aconteceu, não é uma piada. Isso aconteceu de fato em Curitiba. Aconteceu. Em Pancas também, no Espírito Santo. Onde? Lá em Pancas, no Espírito Santo, uma região... Mas daí Espírito Santo, né, tá tudo certo, é normal, né? Gente, quem é do Espírito Santo tem a ver com a piada do Kenner aqui que ele fez na palestra dele. Quer comentar alguma coisa, André? Não, é isso aí. Veio na EBD, né? Na EBD. Gente, inclusive, eu aprendi a amar a Bíblia e a teologia na Assembleia de Deus, na EBD. Eu ficava em vigília até 3 horas da manhã, naquela época eu orava muito, então eu tô com estoque de oração daquele tempo, né? E a gente ia pra vigília no sábado e 9 horas da manhã estava eu na EBD. Até com virose eu ia pra EBD, sério. De tanto que eu amava a EBD, gente, verdade. Olha só, André, a Igreja Católica Romana manteve por séculos um monopólio da interpretação bíblica, segundo a pergunta dessa pessoa. Com a Tá, mas digamos que sim, tá? Com a Reforma, surgiram outras formas de interpretação. A voz de Deus pode ser múltipla? Seria esta a multiforme sabedoria de Deus? Bom, para começar... Vamos por partes, vai lá. Vamos por partes, né? Nós não temos o monopólio da Igreja Romana na interpretação. Ela, de certa maneira, ela tenta manter um monopólio no Ocidente, exclusivamente. Você tem, antes disso, já tem a Igreja Oriental, com outras interpretações. Você tem, desde o século IV, as igrejas do Norte da África, as igrejas que vão para o Oriente, com outra interpretação. Então, você já tem uma imensa pluralidade de interpretação ao longo de todos os séculos do cristianismo. Ela não tinha um monopólio. Ela tentou impor um monopólio que não deu. E a reforma, ela se vende muito bem, né? Os reformadores foram grandes propagandistas, como eles são os que resgataram uma Bíblia que estava perdida. E ela não estava perdida. Ela estava sendo interpretada. E sou um protestante convicto e assino embaixo as doutrinas protestantes da maneira como estão. Mas não dá para dizer que nós somos a pureza lá da origem, porque essa pureza é outra concepção complicada, assim, de trabalhar, né? Então, a gente vive hoje muito essa ideia, estamos voltando à própria igreja original. Essa é a ideia de todo mundo quer ser a igreja original, a igreja pura lá do começo. E isso não... Que não é pura, né? Já começa por aí, mas... não é pura, e aí a gente vai vendo que tá... Eu já tô até trocando de assunto, eu acho. Mas nesse horário pode. Vai, continua, tá tudo certo. A gente vê, assim, uma preocupação de que, vamos chegar na doutrina do 1º século, quando, na verdade, isso é jogar fora aquilo que vai constituir a base de tudo que nós cremos, que são os 4 séculos seguintes. Quando a gente fala da reforma, voltou à igreja primitiva, não, no máximo voltou ao século V, Calcedônia, 451, que é onde a gente tem estabelecido quem é Jesus Cristo, quem é a Trindade, isso tudo a gente tem a convicção disso. Por quê? Porque muitos homens sábios se debruçaram em cima disso e, interpretando, viram N possibilidades diferentes de compreender a Deus e compreender o que está na revelação da Bíblia. E disso emergiu aquilo que nós cremos. Então, tem que
levar muito a sério esse debate hermenêutico que aconteceu nesses séculos para fixar algumas coisas nos quais nós cremos até hoje, né? Então essa pluralidade, ela é natural no processo hermenêutico, ele faz parte, e é no debate que vai emergir aquilo que nós cremos de fato. Não sei se respondi, ou em parte, sei lá. É porque a Bíblia, ela proporciona isso tudo, né? O texto bíblico, ele, daí na nossa opinião, ele é intencionalmente aberto e lacunar, porque a proposta dele é promover o debate e a reflexão. Não é uma regra fechada. Não é um esquema fechado. Quando é regra fechada, gente, é seita. É seita. Ó, os irmãos da seita até estão levantando ali agora. Brincadeira, irmãos. Quando é regra fechada, gente, é seita. Seita que tem esse caráter sectário, entendeu? Isso é muito complicado, isso não condiz com o evangelho de Jesus. É claro que essa fala do André, eu entendo, dá um arrepio na espinha. Lacunar, né? Aberta. Porque, de fato, pode passar a impressão que daí cabe tudo e qualquer coisa. É que a gente, quando lida com o IBD, a gente se depara com as perguntas, né? E as perguntas, às vezes, as pessoas acham que pergunta besta, mas não são bestas. Por exemplo, por que Deus queria matar Moisés? Eu recebo direto essa minha caixinha. Vou te marcar, porque eu nunca respondo essa. Eu não faço a menor ideia. O texto não tá preocupado. Por isso que eu não marco. Ele joga aquilo e a gente se vira com esse negócio. Exato. Alguns textos da Bíblia se vira com esse negócio e a gente não faz a mínima ideia. E quando uma corrente teológica tem resposta para todas as dúvidas bíblicas, isso me deixa um pouco preocupado, porque tem coisas que nos escapam. Você pode filosofar, pensar, teologar sobre, é uma coisa. Agora, você diz assim, não, porque a exegese bíblica diz isso. Não, peraí, como assim? Né? Qual exegese? Que exegese bíblica é essa? Entende? É que, no fundo, as pessoas, e eu repito, eu acredito que há uma piedade por trás dessas pessoas, porque, não, eu preciso ter onde me segurar. Dê algo pra eu me segurar, eu preciso. Meu irmão, então tá, constrói o teu cercado aí. Se tu precisa, constrói. Só não joga fora quem tá em outro cercado, em outra sala. E essa coisa do protestantismo, das reformas protestantes, a gente idealiza o passado, né? Tipo assim, nós temos uma interpretação bíblica única da Igreja Católica, agora os protestantes surgem interpretando a Bíblia de maneira correta, sola Escritura. Mas se você vai olhar o movimento de maneira mais cuidadosa, Lutero é um homem medieval, ele é da Igreja medieval. Os reformadores também, eles estavam compreendendo mais algumas coisas num movimento chamado humanismo renascentista, que voltava às origens, mas eram homens e mulheres medievais. Havia uma crise com o método hermenêutico medieval. Tinha a coisa da quadriga lá, de 4 níveis de interpretação. E o primeiro nível é o nível simples, o chamado literal. Dele surgiu outros 3. A partir desses outros 3 é que a interpretação voava e dava base para a tradição, porque também não era uma interpretação, uma alegorização para qualquer coisa. O que domesticava essa alegorização do texto? A tradição. O que Lutero e os demais reformados fizeram, e antes deles também, foi o seguinte, não, vamos ler o texto a partir do seu sentido simples. Quando eles fazem isso, o sentido simples ganha maior peso, então a Vulgata vai sendo colocada em questão, porque agora vamos ler o texto não na tradução latina, mas sim no texto original, por conta do humanismo renascentista. Só que isso vai produzir diversos movimentos diferentes também. Um deles, quando você fala de reforma protestante, ninguém fala dos reformadores radicais, né? Da reforma radical. Temos podcasts sobre isso. Thomas Minzer, que vai dizer que a palavra de Deus não é só escrita, a palavra de Deus é que está dentro da gente também. Então, assim, essa idealização de um protestantismo que resolve o problema da interpretação bíblica, isso não é real. Não à toa, desculpa te cortar, que eu faço muito isso nos podcasts também, a gente tem Lutero e o da salsicha, qualquer? Zwinglio. Nós temos... Tô errado? Não tô errado. É que só inteligente pegou a piada. É que o Zwinglio começou com uma discussão sobre a salsicha se podia não comer lá no domingo, né? Então... Exatamente. Então, Lutero e Zwinglio, eles não chegaram à mesma conclusão interpretativa acerca da presença de Deus, Jesus na ceia. Então você já percebe que já é um movimento, a reforma já não é um movimento por ótimo exemplo. Claro que é ótimo. A discussão deles é fenomenal porque ela racha a maneira como nós tratamos o sacramento na igreja, né? Entre a imanência, ou seja, Deus está presente nos elementos, e a transcendência é um símbolo de algo que está em outro lugar. E é baseado no mesmo texto, porque pro Lutero, ele diz assim, isto é o meu corpo, imanência, está aqui. Zwinglio pega a segunda parte, fazei isto em memória de mim, transcendência
ele está em outro lugar. E é o mesmo texto. E tem uma outra coisa interessante também, é que esse movimento protestante, sola escritura, logo depois produz aí um sistema dogmático, a escolástica protestante, que é um pouquinho do que é criticado dos medievais. Você tem um livro que, para mim, assim, é um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida, recomendo que vocês leiam. Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã. Ele vai fazer uma crítica à tradição medieval, dizendo que os padres conheciam todo o alfabeto latino, mas não conhecia a Bíblia. Aí ele tem uma zoeira que fala assim: padre, o que está escrito aí em Mateus capítulo 31? E ele dizendo, né, loucura, falando, e o padre foi atrás do texto. É uma crítica à ideia de que o texto era colocado em segundo plano, tratado como secundário, e a tradição era hiperinflacionada. Ora, logo depois, você tem um protestantismo que vai fazer a mesma coisa, e até hoje faz, não é? Veja, quando você tem uma tradição que afirma coisas sobre a fé, e alguém indica que a partir de uma leitura bíblica, isso não tem tanto peso e autoridade. O que acontece, gente? Até se só a escritura, a gente percebe que o protestantismo não é um tipo de movimento que descobre a realidade da Bíblia e o resto é tudo um equívoco. Esse tipo de perspectiva é um pouco de arrogância da nossa parte. Bairrista, né? Bairrista. Olha, tem uma pergunta aqui que eu acho que até casa muito bem com o que a gente está falando. Não sei se os nossos amigos aqui saberão a resposta, mas a pergunta ela é interessante. Nos ajudem aqui se souberem. A frase de Lutero, a paz se possível, mas a verdade a todo custo, não tem sido tirada de contexto para criticar quem pensa diferente? Vocês lembram dessa frase? Lembram do contexto? Então, não canonizemos Lutero, né? Porque ele tem coisas maravilhosas, né? Eu não lembro qual é o contexto exato desse texto, em que texto que ele fala sobre isso. Mas realmente, de fato, assim, as pessoas acabam usando essa belicosidade que nós temos os reformadores como justificativa para nós mantermos o discurso. Até antigamente existia um site chamado Xingamentos de Lutero, em que você tinha... Cara, vocês já leram Lutero? É impressionante, assim, sabe? Ele chama os camaradas de boi pra baixo, assim, né? Sapo coachante. Cara, chamar o Erasmo de sapo coachante, mas isso faz parte de uma retórica, de um momento que estão fazendo, estão vivendo ali, que era... E de fato, esse discurso violento, ele se tornou em violência concreta. Logo em seguida, nós tivemos 30 anos de guerra religiosa lá, e ajudou a afundar o cristianismo na Europa, né? Então, tem que tomar cuidado, às vezes, com o direcionamento que teve. A gente se escora na autoridade desses nossos pais, desses nossos santos, né? Porque os protestantes também têm os seus santos. Nos escoramos na autoridade deles para reproduzir o comportamento deles. Só que, historicamente, o comportamento deles levou a coisas medonhas. A boca santa do Lutero levou à guerra camponesa, que resultou em 200 mil mortos nas guerras, né? Em que ele convocou a nobreza a pegarem armas para manter a ordem. Então, não é bem assim. Esses tempos atrás, alguém me mandou o texto de Lutero sobre os judeus, né? É uma das coisas mais horrorosas que alguém já escreveu, e traduzido para o português, com comentários. E quem é que tinha feito tradução? Porque não foi a Sinodal que traduziu esse texto lá nas obras selecionadas do Lutero. Não foram eles. Quem traduziu foi uma editora nazista de Porto Alegre. E aí a gente sabe qual é o interesse disso. Então, no fim, acabei malhando o Lutero, pobre coitado. E eu sou muito fã do Lutero. Não, mas é legal mesmo. Mas é legal mesmo. Isso, e de fato, gente, Lutero, ele tem culpa na Guerra dos Camponeses. O Lutero foi utilizado pelo regime nazista por conta do seu ódio aos judeus, enfim, né? Então isso tem mesmo, isso é registrado, não tem como esconder. Agora, segundo o ChatGPT, ou seja, ouça com atenção, moderação, mas segundo o ChatGPT, a frase atribuída a Martinho Lutero é geralmente citada como: seja pecado ou heresia, a paz se possível, a verdade a todo custo. Essa frase destaca a importância da busca pela paz, desde que não seja em detrimento da verdade. É o contrário, né? Exato. Lutero acreditava que a verdade era fundamental e não deveria ser comprometida em nome da harmonia ou conveniência. Ele defendia que a verdade devia ser buscada e defendida, mesmo que isso significasse discordâncias e conflitos, segundo o ChatGPT. Mas a gente vai consultar o Alex e ele vai nos dar mais. Mas independentemente dessa frase ser ou não do Lutero, eu acho que a verdade e a paz podem andar juntas. Ponto. Quer dizer, você pode ser profundamente crítico a uma postura que entende ser perigosa do ponto de vista teológico e manter a paz. Então, se a paz está com você, tenha condições de mantê-la quando possível. Gente, última pergunta para nós caminharmos para o fim. Não, se a última pergunta já é o fim.
né? Algumas pessoas utilizam o zelo pela casa de Deus que Jesus teve, ao ponto de ir purificar o templo, e foi lá e chutou, né, a banquinha dos cambistas lá. Cambista não, né? Dos vendedores de animaizinhos lá. Então alguns utilizam essa passagem para dizer, cara, olha o zelo, a gente tem que ter zelo. Então tem que lutar mesmo pela verdade, a gente tem que ter zelo pela sã doutrina, né? Outra frase muito utilizada e tal. Então, Qual delas? tu já começa avacalhando, calma. Mas é isso, né? Alguns utilizam essa ideia, o zelo pela tua casa. Então a gente não pode brincar com falsa doutrina, porque falsa doutrina leva a mau comportamento. Então a gente precisa ser firme. Como é que a gente pode lidar com isso? Porque é um texto, uma passagem utilizada justamente de forma bélica para dizer que Jesus não foi tolerante com aqueles que estavam profanando a casa de Deus. Deixa eu começar, porque aí o pastor dá a palavra final. Ok, bom, vamos terminar a pastoral, pelo amor de Deus. Então, duas coisas, né? Primeira coisa, eu gosto muito de observar a narrativa do que ele está fazendo e falando. É a mesma coisa quando Jesus fala de inferno. Então, Jesus foi o que mais falou do inferno na Bíblia. Aí eu fui conferir, não lembro se são 9 ou 19 vezes que ele fala de inferno. Uma delas ele fala pro povo em geral. Olha, se o teu olho te faz pecar, arranca o olho, senão você vai pro inferno. Pode ir pro inferno por causa do olho. É a única vez. Todas as outras vezes ele está falando para quem? Os líderes religiosos. Todas. E eles são os candidatos ao inferno. Isso nos deveria fazer tremer. Se o grande candidato ao inferno é um líder religioso. Então, para começar, a gente tem que botar essa pergunta, que a mensagem dali é muito mais forte para nós do que para fora. Primeira coisa. Mesma coisa, quando ele faz aquele ato com os cambistas lá no templo, está envolvendo alguma coisa daquela estrutura toda. Então, a gente sempre tem que parar para pensar onde está a crítica da coisa, para valer. Então, esse é um olhar para nós. A gente sempre pega esses textos para olhar pro herege, mas esse texto tem que estar falando para nós. Onde é que ele é mensagem para mim? Onde é que está o risco do que eu tenho que levar a sério aqui? Então essa é a primeira coisa. Segunda é a questão do zelo. Isso eu acho muito importante. Aí eu vou lembrar de outra historinha. Lá em Juízes, em Josué ainda, tem uma narrativa bem interessante. As tribos que ficaram do lado de lá do Jordão, Gad, Azer e Manassés, construíram um altar lá. E aí as outras tribos do lado de cá ficam sabendo que fizeram um altar. E não podia. Se juntaram todas em armas e foram para lá para exterminar aquela tribo, dar uma guerra entre eles. Aí, só que quando eles já estão se armando indo para lá, eles vão mandar uma comitiva antes para perguntar o que está acontecendo. Aí os caras respondem, não, nós fizemos um altar, mas não é para sacrifício, é um memorial, é um monumento. Para dizer que nós somos o mesmo povo. Porque vai acontecer daqui umas gerações que tem um rio entre nós e vão dizer, vocês não fazem parte do mesmo povo. E aí as futuras gerações vão apresentar esse altar e vão dizer, olha, nós somos do mesmo povo porque fizeram esse memorial aqui. Ah, joia. Aí ficaram sabendo, não, beleza. Não tem problema nenhum, se desarmaram e voltaram para casa. Moral da história, eles tinham um zelo tremendo. Mas sem entendimento, sem saber o que de fato está acontecendo, iria produzir uma injustiça gigantesca, absurda. Ou seja, o zelo ancorado na burrice, o não saber o que está acontecendo de fato do outro lado, vai produzir um mal. Não adianta ter só o zelo. Tem que saber o que está acontecendo do outro lado. Ou seja, vai ter que conversar primeiro. Tem que saber primeiro, certo? Então, não basta o zelo. O zelo tem que ter entendimento, senão ele é injusto, sempre. Então a gente tem que conversar. E quando conversa, aí a gente se amolece. Porque aí você vai perceber que há outra perspectiva e você vai ter que melhorar, inclusive, o teu argumento e a tua explicação. Porque talvez a tua explicação não seja tão boa quanto você imaginava. Então você se aperfeiçoa, é nesse sentido. E é interessante que Jesus não tem problema com os samaritanos, por exemplo, que supostamente tinham uma compreensão sobre a fé, sobre Deus, sobre a Torá, que não eram tão adequadas do ponto de vista da tradição judaica de Jerusalém. Mas ele tinha pouca paciência com o fariseu que havia o tempo todo o espaço no coração para a injustiça. Veja, os profetas tinham um zelo, mas pelo quê? Especialmente pela preservação da justiça e não do discurso correto sobre a fé. O zelo, que é zelo por discursos, é sempre um zelo perverso. No Novo Testamento, o zelo era pela vida, pelas pessoas. Então, se eu tenho zelo pelas pessoas, eu faço isso que o André acabou de dizer aqui.
Eu me aproximo e tento entender, ouvir. E se descubro que há um problema, uma ruptura do que é adequado, do que é correto do ponto de vista do evangelho, então eu estou aberto, inclusive, para caminhar e ajudar, e não condenar e matar. E tem outro ponto também, tá? Esse negócio de defender a fé, defender a igreja. Quem defende a igreja é Cristo. Eu testemunho o evangelho. E se Cristo quiser que a igreja vá para o martírio, iremos. Então, eu chamo de defesa da igreja, zelo da igreja, ou zelo pela igreja, mas no fundo, o que eu quero é impor a minha arrogância, as minhas convicções e, por vezes, os meus caprichos sobre outras pessoas. Então, eu acho que o zelo tem que ser pelo ser humano, o zelo tem que ser pelo outro. E na caminhada com o outro, é possível que você perceba que o equivocado talvez seja, na verdade, você. Muito bom, acho que a gente tem que encerrar agora, né, com essas palavras aí. Muito obrigado, André, pelo BTD que você ajudou a promover aqui. Obrigado à igreja, obrigado aos pastores aqui, enfim, muito obrigado a todo mundo que veio. Kenner, obrigado por ter vindo lá do Rio de Janeiro, também colaborar com a gente aqui. E é isso, gente, terminamos mais um BTD ao vivo, mais uma gravação ao vivo. E se gostou, bate palma. É isso, voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.